Bom, para concluir, queria falar algumas palavras sobre junho de 2013. São 10 anos, né? Nós estamos em junho de 2023, das jornadas de junho de 2013. Primeira coisa que a gente deve fazer é procurar suprimir a confusão. Para alguns setores, junho de 2013 foi um expressivo movimento popular contra o governo PT, que estava fazendo coisas muito negativas. Para outros setores, junho de 2013 foi a direita que saiu às ruas contra o governo do PT. Né? Há todo um debate. Né? Todo dia que a gente olha a imprensa de esquerda e tudo mais, a gente vê esse debate. Escreveram aí várias dezenas, se não centenas de artigos para provar ou uma tese ou outra. A primeira coisa que a gente deve dizer é o seguinte: nenhuma das duas coisas é verdadeira. Né? Nem em junho de 2013 foi um grande movimento popular contra o governo do PT, nem foi um grande movimento da direita contra o governo do PT. Nenhuma das duas coisas aconteceu. O que aconteceu, na realidade, né, isso aí aconteceu aqui em São Paulo e nós do PCO nós participamos. Na época nós fizemos uma análise detalhada desse acontecimento. Em grandes traços o que aconteceu foi o seguinte. Em junho, começo de junho, um pouco antes, começou um movimento pequenininho, né, de setores que estavam protestando contra o aumento da passagem, que tinha subido ali não sei quanto na época. Uma coisa justa. Né? Você tem o aumento da passagem, protesta contra o aumento da passagem. No entanto, a polícia começou a reprimir esse movimento. E o movimento reagiu. Num determinado momento, que é o momento culminante de junho de 2013, esse movimento já havia crescido com a incorporação de setores estudantis, não tinha nenhuma direita no movimento. E o governo do Estado de São Paulo decidiu aplicar aí uma repressão duríssima contra o movimento. Quem era o governador do Estado de São Paulo? Geraldo Alckmin. Ele colocou na rua um aparato policial gigantesco. E a orientação desse aparato policial era dispersar a manifestação, custasse o que custasse. Foi uma selvageria. Né? O nível de repressão que houve naquela noite em São Paulo. Né? Nós temos, inclusive, pessoas que nem estavam participando do movimento que acabaram sendo feridas pela polícia. Um jornalista levou um tiro de bala de borracha no olho e ficou cego. Eles atiraram até contra os jornalistas. Né? A repressão policial foi duríssima. Isso daí despertou uma revolta generalizada. Essa repressão. Que até aí o movimento era relativamente pequeno. Então, veja primeiro o fato. Contra quem era essa revolta? Contra o governo do PT? Não. Era contra o Geraldo Alckmin. O pessoal que estava na direção do movimento, vamos dizer assim, que era uma tropinha muito sem noção de nada, né? Meio anarquista, autonomista, etc. e tal, eles tinham a ideia, né? Eles tinham formulado a seguinte teoria política, que mostra que quando você não sabe nada, formular teoria política pode ser um perigo. Que o movimento deveria ser um movimento horizontal e apartidário. Esse negócio do movimento horizontal e apartidário tinha sido contestado por nós, por exemplo, durante inúmeras oportunidades nos anos anteriores. Né?
o movimento horizontal significa o seguinte: o pessoal sai na rua, passeata, mas não tem uma liderança visível. O que permitia que grupos mais ou menos raquíticos e sem política fossem controlando a coisa através da manipulação. Porque se eles aparecessem como liderança, eles podiam ser facilmente rechaçados. Então, o movimento, por exemplo, não tinha um carro de som, não tinha organização nenhuma séria. Era um movimento desorganizado, é isso que significava. E era desorganizado para que esses elementos pudessem, né, fazer as coisas sem aparecerem fazendo nada. Bom, aí esses mesmos elementos chamaram um novo ato. Essa repressão foi na quinta-feira. Chamaram um novo ato para terça-feira seguinte. Aí esse ato foi colocado no Facebook na época e até o sábado, né, quer dizer, só na sexta-feira, 300 mil pessoas tinham aderido ao ato, revoltadas contra a brutal repressão do governo Alckmin. Quer dizer, a repressão tinha feito com que se erguesse aí uma enorme mobilização contra o governo. Aí o que aconteceu? A direita decidiu agir, porque isso aí colocava em risco o próprio governo Alckmin. Era uma situação bastante crítica. Como a polícia está infiltrada em todas essas mobilizações, eles sabiam da organização horizontal. Sabiam também da tara desse pessoal de que o ato deveria ser apartidário. Então, o que eles fizeram? Na terça-feira, eles infiltraram vários policiais e contrataram elementos de torcida organizada, que devia ser de direita, ligada à polícia, etc. e tal, para atuar no ato. E esses elementos foram para o ato para desfazer a mobilização. Então eles chegaram lá e começaram a assediar e até ameaçar a esquerda para abaixar as suas bandeiras, tirar as faixas, ficar um ato sem fisionomia política nenhuma. Em alguns casos teve até agressão física. Eles gritavam, abaixa essa bandeira e tal. Nós, evidentemente, recusamos, porque nós não nascemos ontem, e nós não somos favoráveis a nenhuma moda maluca de esquerdista desmiolado. Mas o ato, ele foi meio que... Ele saiu, o pessoal saiu em passeata, mas essa direita, dentro do ato, conseguiu, né, numa certa medida, colocar a esquerda na defensiva. Aí houve um novo ato, onde isso daí se intensificou, piorou. Aí, nesse novo ato que foi na Praça da Sé, esses setores direitistas já atuavam abertamente de maneira, por meio de agressões físicas contra a esquerda. Bom, no terceiro ato, a esquerda se recompôs. Foi feito um acordo e saiu uma parcela da manifestação, saiu com todas as organizações de esquerda, o centro da manifestação, com as suas bandeiras e tudo mais. Nesse momento, houve uma intervenção policial direta contra esse setor da esquerda. Policial é paisana, mas o pessoal tinha gás de pimenta e tudo mais, dava para perceber que era polícia. O ato acabou assim, quase que numa pancadaria. Ao mesmo tempo, eles mobilizaram o PSDB. Várias pessoas do PSDB, depois ficou claro que eram figuras do PSDB, apareciam na manifestação com cartazes com reivindicações que não tinham nada, que eram reivindicações direitistas. Mas esse pessoal era uma minoria da manifestação. A maioria da manifestação era contra o Alckmin e contra a direita. Nós sabemos disso pelo seguinte: em todas as manifestações, nós distribuímos panfleto. E pela reação das pessoas ao receber o panfleto, você via que não era gente de direita. Direita era a minoria. Só que aí você tem a imprensa. Então a imprensa pegava um cara
que estava lá com uma cartolina, né? Contra a corrupção, não sei o que lá. E aparecia no jornal. Então eles procuraram dar a ideia de que era uma mobilização cívica e até de que era uma mobilização contra o governo do PT, o que não era. A infiltração da direita sempre foi uma coisa pequena. O que eles conseguiram foi reprimir a esquerda o suficiente para que a manifestação, num dado momento, ela fosse contida. Aí o que aconteceu? O Alckmin, vendo que a situação era difícil de conter, ele aceitou diminuir a passagem, né? E o prefeito de São Paulo era o Fernando Haddad, que ficou pendurado no Alckmin durante todo o movimento, porque ele não tem cabeça, também seguiu o Alckmin e cancelou o aumento da passagem. Quando cancelou o aumento da passagem, a mobilização acabou. Os direitistas tentaram fazer uma mobilização que foi minúscula, que mostra que a direita mesmo era irrisória aí no meio. Nesse meio tempo, essa mobilização ela se espalhou pelo restante do país. O pessoal saiu às ruas, sem muita clareza de objetivos. Em alguns lugares não tinha nada de direita. Minas Gerais, por exemplo, tinha direita. Eram sindicatos, era o PT, inclusive, partido de esquerda, tudo. Né? A repressão, no entanto, em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais era muito dura, o que alimentava a manifestação. No Rio de Janeiro, era uma esquerda anarquista como essa aqui que continuava na manifestação, também sem definir claramente o que eles queriam. Né? Então, quer dizer, não houve nenhum movimento popular verdadeiro contra o governo do PT. Né? O epicentro da manifestação, que foi São Paulo, era contra o governo Alckmin. E nenhum movimento de direita contra o governo do PT. Houve gente de direita que foi nas manifestações? Sem dúvida. Mas o movimento não era dominado pela direita, não era dirigido pela direita nem nada. E ele acabou refluindo. Foi isso que aconteceu. Bom, então a primeira questão que a gente deve esclarecer é o que realmente aconteceu. Que não é o que o pessoal pensa. Né? A segunda questão é qual é a conclusão que se tira disso daí. Alguns setores, né? Aí nós temos dois polos dessa avaliação. Não, antes de entrar nesses dois polos, queria chamar a atenção para uma avaliação que eu vi do Walter Pomar. Walter? Acho que é Walter, né? Do PT, que falou o seguinte: junho de 2013 foi a primeira vez que a direita conquistou as ruas. Não foi nada disso. Né? A ideia é que em junho de 2003 começou a mobilização que iria levar à derrubada do governo PT. Não. A mobilização golpista contra Dilma começará no ano seguinte, em 2014, com o movimento Não Vai Ter Copa, dirigido pelo glorioso Guilherme Boulos, financiado, como nós hoje em dia sabemos, naquela época não ficava muito claro, pela Fundação Ford, pelo George Soros, pelas organizações imperialistas internacionais. Os comitês, eles deram o nome, Comitês Livres da Copa, não sei o quê. Então, eles usavam um pretexto esquerdista para fazer a mobilização golpista contra o governo PT, que era o seguinte: não, na construção dos estádios, desalojaram não sei que pessoas de não sei aonde. Né? Se falavam para nós falavam, veja, se desalojar as pessoas, vamos fazer um movimento para ver que a pessoa seja indenizada, que não sei o que lá. Agora, não vai ter Copa, não tem nada a ver com isso. Não vai ter Copa é uma palavra de ordem golpista contra o governo do PT, para derrubar o governo do PT.
Naquela época, o pessoal não acreditava que fosse acontecer um golpe de Estado. Diferentemente de nós, que já tínhamos dito que esse golpe de Estado iria acontecer. O pessoal achava que não tinha golpe de Estado. Então não conseguiu interpretar adequadamente esse movimento do não vai ter Copa, que era um movimento intencionalmente golpista. Aí alguém pode falar, não, mas a esquerda participou com boas intenções. Olha, pode até ser que uma parte da esquerda participou com boas intenções. Mas quando você levanta uma palavra de ordem tão incomum como essa, não vai ter Copa, quer dizer, tentativa de impedir a Copa do Mundo, você já nota que esse movimento é um movimento golpista. Por que alguém tentaria impedir a Copa do Mundo? Fazia sentido nenhum. É a partir daí que você tem as mobilizações. Esses setores, eles passam aí, acho que uns 6 meses, chamando ato, né? Boulos, PSTU, PSOL, um monte de gente. Quer dizer, o movimento golpista começa pela esquerda, não pela direita. Até porque a direita não tinha força naquele momento para gerar um movimento golpista. O movimento Não Vai Ter Copa era apoiado aí por uma série de personalidades, como é que se diz? Publicaram, inclusive, um vídeo internacional mostrando, né, que a Copa era uma coisa monstruosa, apareceram as palavras de ordem, hospitais padrão FIFA e tudo mais. Quer dizer, a imprensa burguesa, ela dava o maior destaque para esse movimento golpista. Movimento abertamente golpista, liderado pelo senhor Guilherme Boulos, que, como a gente já falou aqui hoje, é uma pessoa ligada ao IRE, que é ligado ao Global Americans, que é uma fachada da CIA. IRE tem 3 dos principais articuladores do golpe de Estado de 2016. Precisa aprender a juntar os pontos, né? Tem gente que teve a ousadia de falar que isso aqui seria uma teoria da conspiração. Não, não é teoria. É conspiração, sim, porque havia uma conspiração, mas não é teoria. São os fatos. Foi isso que aconteceu. Né? Quem ignora hoje que o movimento Não Vai Ter Copa foi financiado pela Fundação Ford, por outras ONGs imperialistas, pelo George Soros, e que a Fundação Ford e o George Soros atuam de comum acordo com o Departamento de Estado norte-americano, com a CIA e tudo mais, com o Pentágono. Quem duvida? Depois apareceu, durante o processo da Lava Jato, a participação dos Estados Unidos. Hoje em dia é mais fácil de explicar isso daí, porque toda a coisa já veio à tona. A participação norte-americana no golpe de 2016. Mas naquela época não era claro. O movimento Não Vai Ter Copa foi uma tentativa de ver se o governo PT conseguia ser derrotado nas urnas. Quase foi derrotado nas urnas. E, como ele não foi derrotado, o golpe começou a ser colocado em marcha, o golpe de Estado, que era, digamos assim, uma espécie de plano B, né? A derrota do PT na eleição, com o movimento Não Vai Ter Copa, com o movimento contra a hidrelétrica de... Como é que é o nome da hidrelétrica? De Belo Monte e tudo mais, já era uma espécie de golpe de Estado. Tá? Depois veio o golpe de Estado, eles foram obrigados a fazer o golpe de Estado abertamente. Eles queriam derrotar o PT nas eleições, e se eles derrotassem o PT nas eleições, o que ia acontecer é que o governo ia ser o governo Michel Temer, só que eleito, seria pior. Como não conseguiram, a situação ficou mais crítica. Bom, aí, na avaliação, esses são os fatos, foi assim que aconteceu, e essa interpretação de que a direita ganhou as ruas é falsa.